Nós temos então aquilo a que Kripke vai se referir, especialmente a partir da página 27 da edição em inglês, na edição em português, a partir da página 75. Nós temos aquilo que ele vai se referir como sendo a visão de Frege-Russell, Frege-Russell, né? Nós vimos aí nos vídeos para trás que isso envolve uma certa artificialidade, porque tem muitas diferenças entre Frege e Russell, mas vamos passar por cima de todas elas, tá certo? Assim como nós poderíamos dizer, a natureza do ser humano é blá blá blá, ignorando a enorme diferença que existe entre um ser humano e outro, tá? Estamos falando de características absolutamente gerais. Uma característica absolutamente geral disso que o Kripke está chamando de visão de Frege-Russell é que, bom, todas as expressões da linguagem, mas em particular nomes próprios, que é aqui que a atenção de Kripke vai estar focada, né? Claro, porque o livro chama-se Naming a Necessity, né? Não é simplesmente Expressing a Necessity. Se fosse Expressing, seria para a totalidade das expressões. Então, ele vai focar o interesse em nomes próprios, tá? Mas ao longo do texto vocês vão ver que isso que ele vai estar dizendo para nomes próprios vai valer para algumas outras expressões cruciais da linguagem, tá? Alguns outros substantivos e alguns outros adjetivos cruciais da linguagem. São os chamados termos de espécies naturais, tá? Termos como tigre designam uma espécie natural, termos como ouro designam uma espécie natural, tá? Que são espécies biológicas ou espécies químicas, né? São, por natureza, isso que se chama na filosofia, na metafísica, chama-se de espécie natural, e na semântica, na filosofia da linguagem, termos para espécie natural. Então, vocês vão ver que ao longo de Naming a Necessity, isso que ele vai estar dizendo para nomes próprios, que são nomes de indivíduos, tá? Vai acabar valendo também para termos de espécie natural, e isso é suficiente para causar uma revolução na forma como nós olhamos para a linguagem, tá? Mas voltando, então nem Frege nem Russell, e sim Kripke se refere à visão Frege-Russell como sendo essa visão geral a respeito de nomes próprios, que um nome próprio tem o seu significado dado por uma descrição definida, e é essa descrição definida, ou essa descrição, imaginando uma descrição, descrições definidas podem ser coisas muito simples, do tipo o copo verde sobre a mesa de Marco, é uma descrição simples, tá? Ou então o indivíduo mais alto do mundo, é outra descrição simples, ou elas podem ser descrições complexas. A pessoa que passou na sala entre 10 e 15 e roubou o meu copo de café e entregou para o diretor do instituto. Essa é uma descrição mais complexa, tá certo? Então é uma descrição composta de vários termos para propriedades. Mas vamos pensar numa descrição dessa maneira ultra sintética, ultra abreviada, da seguinte maneira: o x tal que φ de x, tá? É essencial a presença do artigo definido, é essencial a presença de um φ, que é uma descrição, tá? Então, o que a descrição faz é dar olha só, filosofia da descrição definida, a essência de uma descrição definida. Uma descrição definida dá um conteúdo descritivo, tá? E ela acaba especificando qual é o objeto no mundo, tá? Quer dizer, ela acaba especificando uma condição para ser o objeto no mundo, que é o objeto capturado por aquela descrição, tá? Ela pode selecionar um e apenas um objeto no mundo, se houver um e apenas um objeto no mundo que satisfaz esse conteúdo descritivo, tá? Mas ela falha enquanto instrumento referencial se ou não existir nenhum objeto no mundo que satisfaz aquele conteúdo descritivo, ou se existir mais de um objeto no mundo que satisfaz aquele conteúdo descritivo. Nós estamos falando aqui de maneira absolutamente geral, tá? Então essa é a visão, falando de maneira ultra abstrata, a visão ao que Kripke se refere como sendo a visão de Frege-Russell, tá? Por que que isso não é trivial? Por que que isso? Bom, porque nem todo mundo pensava assim, tá? Mencionamos aí nos vídeos passados, já no século XIX, havia visões que eram visões competindo com essa, tá? Por exemplo, a visão de John Stuart Mill,
que é que um nome ele não expressa um conteúdo descritivo. O nome simplesmente aponta para um objeto no mundo. Né? O exemplo de Mill é do nome Dartmouth, né? Cujo conteúdo descritivo seria a localidade na boca do rio Dart, tá certo? A propósito, revendo alguns vídeos aí para trás, eu me referi algumas vezes isso à localidade que fica na boca do rio Mouth. Isso é bobagem. Quem estava ligado no vídeo, quem estava prestando atenção, viu que foi um lapso da minha parte, tá? A localidade que fica na beira do rio Dart, tá certo? Que esse conteúdo, a ideia de Mill é que esse conteúdo descritivo ele acaba sendo irrelevante porque se por acaso o rio mudar de curso, a palavra Dartmouth vai continuar se referindo à mesma localidade. Né? Então Mill conclui que o conteúdo descritivo é irrelevante e que os nomes são simplesmente nomes apontando para objetos. Ele exporta essa visão para a totalidade. John Stuart Mill, exporta essa visão para a totalidade da linguagem. Mas Mill não tem, digamos assim, um argumento mais forte, né, contra a visão de Frege e Russell. E a visão de Frege e Russell parece... Quer dizer, à primeira vista, se você não é um filósofo, e eu te pergunto qual é o significado de um nome próprio, parece que a primeira ideia que vem à sua mente é que o nome próprio significa o objeto referido. Essa é a primeira ideia que ocorre a todo mundo. Tá? O que significa Paris? Você pega a Paris no mapa e aponta. Ou então você está sobrevoando a cidade de Paris e alguém pergunta o que é Paris? Você simplesmente aponta a cidade da janela do avião. Tá certo? A primeira ideia, a primeira intuição que naturalmente ocorre a todo mundo é que o significado de um nome próprio é simplesmente o objeto referido. Sim ou não? Pare e pensa um pouquinho. Esquece as suas aulas de filosofia, esquece seus vídeos até agora e pensa se você tivesse que dar uma primeira explicação antes de qualquer reflexão filosófica. Qual seria a explicação que você daria do significado de um nome próprio particular? Tá? Pedro Santos, tá certo? Alguém te pergunta, o que significa Pedro Santos? Ele está passando, possivelmente você vai apontar, Pedro Santos é aquele indivíduo, tá? Possivelmente seria essa a explicação intuitiva que você daria e você acha que deu a explicação total do significado do nome próprio. Essa visão simples, pré-filosófica, foi colocada em questão pelo argumento de Frege sobre o sentido da referência. Tá? E pelos argumentos, pela visão de Russell, tá certo? Pela visão de Russell, de que o Frege chegou à conclusão que além do nome tem que haver um sentido, então o nome não pode ser o único significado do nome próprio. Tá? E, além disso, o sentido tem um significado mais importante para o nome próprio do que a referência. Tá certo? Quer dizer, é mais importante o sentido do nome próprio Pedro Santos do que a pessoa Pedro Santos, do ponto de vista da comunicação linguística. Porque o Pedro Santos pode morrer, pode desaparecer, e o nome Pedro Santos continua tendo um significado. Então, continua tendo um sentido. Tá? E no caso do Russell, nós temos que admitir que o nome abrevia uma descrição, porque senão a gente não teria como explicar nomes ficcionais, como Pégaso. A gente teria que assumir a existência de um Pégaso, mesmo para falar que ele não existe. Tá? Como isso é uma visão intolerável, ou gera, do ponto de vista ontológico, uma situação muito embaraçosa, o Russell conclui que nomes próprios, esse é o mote do Russell, que nomes próprios ordinários abreviam ou são descrições definidas disfarçadas, né? Disguised definite descriptions. Essa é a expressão que o Russell usa. Né? Essa visão, então, de Frege e Russell, que é a visão, digamos assim, ela vem na contracorrente da primeira visão intuitiva que você teria, qualquer pessoa teria, de que o significado de um nome próprio é o objeto referido. Então, a primeira visão filosófica grande visão filosófica que vem na contramão é a visão de Frege e Russell. Mas que com o passar dos tempos, quer dizer, desde os trabalhos de Frege, desde os trabalhos de Russell, a tradição filosófica ao longo do século XX foi remoendo isso, virou uma espécie de visão padrão, visão standard, ou como nós dizemos em filosofia, a received vision, a visão recebida, a visão padrão, né? Virou uma espécie de novo senso comum filosófico. Um novo senso comum filosófico, até mais ou menos a altura dos anos 70 do século XX, que é o período em que ocorreu, o período em que foram feitas as palestras do Kripke, a visão filosófica recebida, ou standard, tá, era a visão de que nomes
tem um conteúdo descritivo, ou abreviam descrições definidas, a visão de Frege e Russell. Tá? E na página 27 da edição em inglês, que é a página 75 da edição em português, o Kripke começa reconhecendo, ele fala, olha, a visão de Frege e Russell, ela tem muito mais adeptos, ela parece muito mais plausível, porque tem alguns argumentos muito convincentes para essa visão. O primeiro argumento convincente, ou a primeira razão convincente para adotar essa visão, né? O primeiro argumento, quer dizer, a primeira razão que as pessoas têm, é a seguinte, que essa visão ela dá uma explicação muito mais natural em virtude do que esse nome, um nome específico, N, se refere a esse indivíduo aqui. Tá? Você pode perguntar, tá? É uma pergunta, digamos assim, que você normalmente não para se fazer, mas você poderia perguntar, tá? Por que é que, por exemplo, que é a expressão Marco Rufino, essa sequência de sons, ou essa sequência de palavras escritas, por que é que essa expressão Marco Rufino está ligada semanticamente a esse indivíduo aqui, tá? Possivelmente, a primeira resposta que vem à sua mente é porque os pais dele quiseram. Quando nasceu, os pais resolveram batizar. Claro, tá certo, mas como que foi criado esse vínculo? Porque tem muitas coisas que meus pais quiseram em períodos e que já morreram, que não querem mais, tá? Mas esse vínculo entre Marco Rufino, ou a expressão, a sequência de sons Marco Rufino, ou a sequência de símbolos Marco Rufino e esse indivíduo que está sentado aqui permanece. Tá? Ou, por exemplo, a conexão entre o nome ou a sequência sonora Aristóteles, tá? Aristóteles, a conexão entre esse nome Aristóteles e o indivíduo Aristóteles, que nem existe mais, faz mais de 2000 anos que ele não existe, tá certo? A conexão permanece. Em virtude de quê? Parece uma explicação muito frágil você dizer por que os pais de Aristóteles quiseram assim. Por quê? Os pais não existem mais, a vontade deles desapareceu há muito tempo. E, no entanto, o vínculo permanece. Pense nisso. Tá? Se você começar a pensar nisso, sair um pouquinho do senso comum, você vê que é uma coisa meio baratinante. Como é que permanece um vínculo entre Aristóteles e um certo indivíduo, sendo que todos os agentes envolvidos, todas as vontades envolvidas já desapareceram. Tá? Então não deve ser porque os pais de Aristóteles quiseram. Isso não deve explicar nada, embora seja verdade. Os pais de Aristóteles quiseram batizar aquele bebê de Aristóteles. Os pais de Platão quiseram batizar aquele bebê de Platão. Os pais do filósofo Sócrates quiseram batizar aquele bebê de Sócrates. É verdade. Né? Pais ou o que for, quem quer que seja que batizou aqueles indivíduos de Sócrates, Platão, etc. Mas essas vontades já desapareceram, essas vontades por si só não seriam suficientes para criar esse vínculo. Tem um monte de coisa que eu quero e a minha vontade por si só não cria um vínculo estável nenhum, infelizmente. Tá? Ou daqui a 2 ou 3 dias eu mudo de vontade e os efeitos da vontade anterior desaparecem. Tá? Então a vontade ou a decisão dos pais de Aristóteles, por si só, não são suficientes. Então tem que haver algo ainda, tem que haver algo mais forte, explicando a conexão entre o nome Aristóteles, a expressão Aristóteles, a sequência de sons ou a sequência de letras, tá? A palavra Aristóteles, e o indivíduo Aristóteles, porque a gente continua falando dele, nós continuamos estudando. Sempre que eu digo Aristóteles, todo mundo entende de quem eu estou falando. Tá? Ele nem existe mais. Há 2000 anos, mais de 2000 anos, não existe fisicamente Aristóteles. E, no entanto, o vínculo permanece. Esse vínculo é muito forte, ele tem que ser explicado de alguma maneira. Né? Quer dizer, vocês devem lembrar do ensaio de Frege. O Frege aponta para um fenômeno, que é o fenômeno da diferença de conteúdo intuitivo e conteúdo cognitivo, que requer explicação. A explicação era a introdução da noção do sentido. Aqui está um novo fenômeno, o fenômeno da permanência da referência do nome Aristóteles ao longo do tempo e ao longo dos séculos, na verdade, que é outro fenômeno que requer explicação. Qual seria a explicação?